Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Eu quero nessa oportunidade louvar a Deus pela vida dos nossos ouvintes, irmãos que nos acompanham no canal Rascunho da EBD. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade estaremos comentando algumas particularidades da teologia lucana com respeito à cristologia apontada por ele, ou seja, a cristologia na visão de Lucas, não é? O Dr. Lucas. E para isto nós vamos já começar na lição, a nossa lição de número 12, do dia 22 de março de 2020, dia 22 de março de 2020, portanto, nesse próximo domingo, estaremos aprendendo sobre Jesus, o homem perfeito. É sabido de todos que estamos chegando ao final da nossa lição e nós estaremos aprendendo sobre Jesus, o homem perfeito. A proposta da nossa lição, os objetivos específicos, como chamo aqui na revista, primeiro, expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. Então, nós vamos trabalhar essas três propostas, não é? E a leitura bíblica em classe está inserida em Lucas capítulo de número 2, o versículo 40 até o versículo 52, de 40 a 52. Não é? Outro fator importante é que a declaração de fé da nossa igreja, Assembleia de Deus, não é? Ela vai expressar a divindade de Cristo claramente como a Bíblia ensina, não é? E diz o texto em João, 1 João, capítulo 4, versículo número 3, primeira epístola de João, o capítulo 4, versículo número 3, que vai nos dizer assim: todo espírito confessa que Jesus Cristo não veio em carne. Não é que todo mundo que confessa que Jesus não veio de carne não é de Deus. Então a humanidade de Cristo está unida à sua divindade, né? Então são um assunto pertinente e doutrinário da nossa igreja e da nossa fé cristã. Glória a Deus. Diga-se de passagem que eu também, pesquisando aqui, dentro de visões espúrias e negativas, sectárias de alguns segmentos, que não é religião, é chamado de organização, não é? E assim sucessivamente, não é fé, é organização. Baseado dentro dessa proposta, nós vamos encontrar Lucas, a teologia lucana, Lucas trazendo a visão de Jesus Cristo como o homem perfeito, não é? Então, o primeiro tópico na nossa lição vai dizer Jesus Cristo, verdadeiro Deus. O primeiro subtópico é sua eternidade com o Pai. O segundo subtópico é seus atributos, grandeza e perfeições. E o terceiro subtópico é esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade, não é? E o segundo tópico da nossa lição está assim: Jesus, o verdadeiro homem. Segundo subtópico está Jesus estava no seio do Pai. O segundo subtópico, profetizado no Antigo Testamento. E o terceiro subtópico é encarnado no Novo Testamento. Então, é uma lição de suma importância que vai nos remeter a um aprendizado um pouco mais abrangente da cristologia, não é? O terceiro subtópico, o quarto subtópico vai dizer assim: Jesus nasceu na plenitude dos tempos. E o quinto subtópico
do segundo tópico vai dizer assim: Jesus, e em Israel, Jesus é apresentado ao mundo. Depois vem o terceiro subtópico, que é Jesus Cristo, o homem perfeito, que é propriamente o assunto base da nossa lição, o tema da nossa lição desse próximo domingo. Né? O primeiro subtópico do terceiro tópico diz assim: a humanidade de Jesus. O segundo é Jesus, o último Adão. E o terceiro subtópico é a perfeição espiritual e moral de Jesus. Né? Logo, vem a conclusão aqui, que doravante estaremos verificando. Amém? Então, baseado nesses pressupostos, nós vamos, nessa temática, nós vamos expor aqui aos irmãos alguns comentários, alguns assuntos ou o assunto pertinente à nossa lição de hoje. Muito bem. Vamos trabalhar agora na visão de Jesus, a divindade de Jesus, ok? Vamos trabalhar com a divindade de Jesus. Como eu já disse aos irmãos, vários segmentos sectários querem contestar essas informações, contestar esta verdade. Só que contra a Bíblia não há o que fazer, está na Bíblia, não tem o que fazer. E a exegese não é distorcida, a exegese é correta. O primeiro ponto de partida que temos que ter é honestidade textual. Você tem que ler o texto tem que dizer para você o que ele tem e você tem que dizer o que o texto tem, né? Senão vira uma exegese. Exegese é você pôr no texto o que o texto não tem. Então tenhamos cuidado, nobre professor, nobre superintendente e mestre de toda a nossa Assembleia de Deus, né? Então nós vamos trabalhar a questão de Jesus. Amém? A divindade de Jesus. Existem aqui 4 declarações que devem ser compreendidas e afirmadas a fim de se obter uma imagem completa bíblica da pessoa de Jesus. Primeiro, Jesus é a plena e completamente divino. Jesus Cristo é a plena e completamente humano. Terceiro, as naturezas divina e humana são distintas. Quarto, as naturezas divinas e humana de Cristo são completamente unidas em pessoas, ou em pessoa, ou melhor. Então, 4 declarações determinantes aqui para a gente começar a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, a divindade de Cristo. As muitas passagens bíblicas vai demonstrar aí a veracidade desta divindade. Vamos começar com um texto muito clássico e é realmente checkmate para os negativistas da doutrina. Dizer que Jesus não era divino, não é? João, capítulo de número 1, Evangelho de Jesus que João escreveu, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. O versículo 1 diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O versículo 14 vai dizer: e ele se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Então, dentro dessa proposta bíblica, teológica, nós vamos agora nortear a divindade de Cristo e passar a provar dentro da Bíblia, conforme eu já citei 2 textos aí. Em João, capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai, a quem o revelou. Eu queria saber de alguns contraditórios, deixa aqui a enquete ou uma pergunta, né? Mas como eu estou falando para crente assembleano, você vai encontrar sempre alguém querendo contestar isso, meu irmão, mas olha os textos que está dizendo, né? E em João capítulo 20, em conversa com Tomé, Tomé vai e questiona assim: e respondeu Tomé, Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Tomé afirmava as veracidades
contundente do Cristo, não é? Que ele era Deus. Então Tomé estava afirmando isso, não é? Então nós vamos encontrar em Romanos capítulo 9, versículo 5, não é? Que vai dizer assim: deles são os patriarcas e também deles os descendentes, o Cristo, segundo a carne, o qual sobre todos Deus deu-lhe para todos sempre. Amém. Então, irmãos, não temos muito o que discutir relacionado a isso. Então, Jesus Cristo, a divindade de Jesus está intrinsecamente na Bíblia, de forma intrínseca, não tem como tirar, não tem como descontextualizar, certo? E aí alguém vai dizer assim, mas não é verdade absoluta. É absoluta, sim. Não tem como fazer uma exegese totalmente fora disso, porque os textos vai apontando, né? Então, como João capítulo 1, versículo 1 diz, no princípio era o Verbo estava com Deus, não é? E o Verbo era Deus. O versículo 14, conforme eu disse, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Não é? Então, são terminologias e assuntos que não tem muito o que discutir. Não é? Mesmo que muitos, daqui a pouco eu vou citar, alguns textos que os negativistas, que os contraditórios vão apresentar que realmente não tem nada a ver. E texto fora do contexto vira pretexto, ok? Então, vamos lá. Nesse domingo, você deve focar bem nessa questão, porque muitas pessoas e até muitos lugares no nosso campo acadêmico, na faculdade onde passamos ou passaremos, tem gente querendo contestar essas verdades de Deus implícita na Bíblia, a palavra de Deus, ok? Está escrito assim, ó, tende vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, se subsistindo em forma de Deus, não teve usurpação de ser igual a Deus, e antes se esvaziou, assumiu uma forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. Filipenses capítulo 2, versículo número 5. Aí vem Tito e diz no capítulo 2, versículo 13 assim, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, como contender com a doutrina tão verídica, tão patente, escancarada dentro da palavra de Deus, né? Então, o que é o resplendor da glória? A expressão exata do ser, sustentando todas as coisas pelo seu poder. Hebreus, capítulo de número 1, versículo 11. Isto é, o Senhor, nosso Senhor Jesus, não é? Que é a sua divindade. Mas acerca do Filho, o trono, ó Deus, é para todo sempre. E ainda no princípio, o Senhor lançaste os fundamentos da terra e os céus e as obras das tuas mãos. Hebreus capítulo 1, versículo 8 e versículo 10. Simão Pedro, outro texto. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco tiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, 2 Pedro capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Né? Então, como o entendimento da pessoa de Jesus, da própria divindade dele, as passagens que já citei, elas vão reivindicar, apontar, aclarar e deixar totalmente sem dúvida tudo que a Bíblia nos aponta e nós pregamos. Jesus é divino, ponto. Não tem muito o que fazer. Jesus ensinava com autoridade divina, não é? Mateus capítulo 7, versículo 28. Então, no final do Sermão do Monte, ele estava as multidões maravilhadas de sua doutrina, né? Porque ele ensinava como se tem autoridade e não como os escribas, né? Então, Mateus 7, 28 e 29. Outro texto que precisamos ver
Mateus capítulo 5, versículo 22, versículo 28, versículo 32, versículo 34 e versículo 39 e versículo 44. Fala da autoridade divina do Cristo, nosso Senhor, né? E essa autoridade é demonstrada com surpreendente clareza dentro de fala de si mesmo, né? O Senhor não julgará toda a terra, e ele dirá aos inimigos: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, e os que praticam a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 28. Então, a divindade de Jesus é clara, não é? Clara, não tem muito o que se vai se discutir o que com respeito aos textos desses, né? Jesus tinha um relacionamento único com o Pai. Logo, os unicistas pedem para morrer com isso, porque eles vão dizer que criaram as terminologias unicistas, trinitaristas e tal, ou trinitários, enfim. Mas nós, os crentes em Jesus Cristo, leitores e praticantes da sacrossanta Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nós temos por base todo o compêndio doutrinário intrínseco, inserido, contextualizado na nossa Bíblia, não é? Então, a maneira perfeita de referir-se a Jesus era como Filho do Homem. Então, essa expressão, Filho do Homem, pode significar simplesmente um ser humano, visto que Jesus tornou-se carne, né? Mas Jesus estava se referindo a si mesmo como Filho do Homem, sugerindo aí um sentido singular, bem conhecido como Filho do Homem, que indicava que ele via a si mesmo como Filho do Homem messiânico, inserido lá no Daniel, capítulo número 7, lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, o qual haveria de governar o mundo inteiro por toda a eternidade, não é? Alguns vão dizer que ele é governante, mas o texto é claro, Daniel capítulo de número 7, versículo de número 13 e 14, não é? Então, na nossa lição, nós vamos ver que Jesus era o verdadeiro Deus, né? E diz o texto assim, o comentário colocou: professamos que Jesus, esta era perfeita humano, este era perfeitamente humano e perfeitamente divino. Ele não era meio homem ou nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade, né? A eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías capítulo 9, versículo 6. Muito bem. Antes de sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, e suas atividades eternas são literalmente descritas no capítulo 8 do livro de Provérbios, né? Capítulo 8, Provérbio 22, capítulo 8, versículo 22, se não me foge a memória, não é? Deixa eu verificar na Bíblia aqui para confirmar isso. Então, nobre professor, você tem nesse domingo um compêndio teológico, subsídio muito consistente para provar cabalmente a divindade de Jesus, né? Então, Jesus, ele trazia dentro de todo o seu conceito, né, que ele recebia a adoração. Ele tinha uma identidade, conforme Mateus 16:15, né, e era a questão primordial do seu ministério. E ele dizia assim: quem dizeis vós que eu sou? Né? Então, são perguntas que ele fazia aos discípulos. Jesus, ele podia receber adoração. Ele recebia adoração, conforme Mateus capítulo 4, ou capítulo 14, versículo número 13, capítulo 14, versículo 33, 28, Mateus capítulo 9, versículo 17, e João capítulo 9, versículo 38, e João capítulo 20, versículo número 28. Então, se Jesus não acreditasse que ele era Deus, ele deveria ser veementemente rejeitado de ser adorado, né? Então, ele, como Paulo e Barnabé fizeram lá em Listra, eles repreenderam quem queria se curvar diante dele. Isso está registrado, esse episódio, em Atos capítulo 14, versículos número 14 e 15.
Então, Jesus, ele recebe a adoração e devemos adorá-lo sim, ok? Devemos adorá-lo sim, o nosso Cristo, Senhor e Salvador das nossas almas, não é? Eu quero aqui só frisar no texto de Hebreus ou Provérbios 9:22, ele vai dizer assim, ó, conforme o escritor colocou aqui na lição, né, no primeiro subtópico eu falei da eternidade de Deus e em suas atividades eternas são literalmente descritas no capítulo 8 de Provérbios, no versículo 22 ele vai dizer assim, ó, capítulo 8, Provérbios 28:2. Provérbios capítulo 8, versículo 22 ou melhor. O Senhor me possuiu desde o princípio, desde então, antes de suas obras. Desde a eternidade fungido, desde o princípio, antes do começo da terra. Quando ainda não havia abismo, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de água. Então, ele é apontado como a sabedoria de Deus, né? Então, Jesus se igualou ao Pai com o resultado disso. Os líderes de Deus acusaram de blasfêmias. Vamos ver isso em João capítulo 5, versículos 17 e 18. Jesus respondeu dizendo assim, ó, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma clara alusão do nome sacro divino de Yahvé, em Êxodo capítulo 3, versículo 14. Então pegaram pedra e atiraram nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo, conforme João capítulo 8, versículo número 58 e 59. Então, está mais que provado aí a divindade de Jesus, ok? Vamos agora para a próxima questão, que é a humanidade de Cristo, ok? Então, o que a Bíblia vai dizer sobre a humanidade de Cristo? Sobre a divindade, nós temos aqui motivos sobejos e textos e provas contundentes com respeito a esta situação. Mas vamos para a humanidade de Cristo, ok? Vamos para a humanidade de Cristo. Deixa eu procurar aqui a humanidade de Jesus, né? Então, ele se esvaziou de si mesmo, Jesus, o verdadeiro homem, né? Então, o segundo ponto, o segundo tópico da nossa lição vai estar norteando assim, vai estar dizendo Jesus, o único, o verdadeiro homem, ou melhor, a concepção e a encarnação do nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. Então, Jesus estava no seio do Pai, conforme João capítulo 1, versículo 8, ok? Então, a humanidade de Cristo está também intrinsecamente ligada na Bíblia, à palavra de Deus, não é? Vejamos aqui os textos que está inserido na nossa aula de hoje, né? Vamos ver aqui. Desde o momento da concepção virginal, Jesus no ventre de Maria, sua natureza divina foi perfeitamente unida à sua natureza humana e em uma e a mesma pessoa. Agora, encarnado, o Filho de Deus, a evidência bíblica para a humanidade de Jesus é forte, mostrando-nos que ele possuía um corpo humano e uma mente humana e experimentou a tentação humana. Jesus teve um nascimento humano, uma genealogia humana. Vindo pelo além a plenitude de tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebêssemos a doação de filho. Gálatas capítulo 4, verso 4 a 5. Então Jesus possui um corpo que experimentou o crescimento, conforme Lucas capítulo 2, versículo 40 e versículo 52. Né? E assim como sucessibilidade física, Jesus, o exemplo de fome, conforme Mateus 4,12, ele teve sede, João capítulo 19, versículo 28, teve cansaço, conforme João capítulo 4, versículo 6, e morreu, conforme teve morte, capítulo de número 22, versículo 46. Então, Jesus tinha nele também a humanidade, isso está mais que provado, não é? E assim sucessivamente. Jesus falou da comunhão
entre ele e Deus. Então, ora, nossa comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, com o seu Filho Jesus Cristo, está em João capítulo de número 1, versículo 1 a 3, não é? Então vamos estar sempre citando João. Agora nós vamos trabalhar a questão, sabemos que a humanidade de Cristo, as implicações que tem em volta dessa situação, não é? É evidente que os homens têm sido continuamente pecaminosos desde a queda. Portanto, é fácil assumir que ser pecaminoso é uma parte essencial e necessária de um ser humano, mas isso não é verdade. Então, já Jesus era um ser humano e assim ele não pecou. O fato de que ele se tornou homem revela a natureza da verdadeira humanidade. Sua humanidade nos dá o vislumbre de como seria a nossa humanidade caso ela não houvesse sido manchada pelo pecado. Então, Jesus veio representar para nós como seríamos se não tivesse nos envolvido com o pecado, não é? Erros históricos acerca da humanidade de Cristo, né? Uma heresia do segundo século, chamada docetismo, negava aí a humanidade de Cristo. O docetismo, o verbo grego dokel, aparenta o parecer-se com. Então baseia-se nas preposições do gnosticismo, né? Do gnosticismo, o qual sustentava uma dicotomia radical entre os reinos físicos e espiritual, bem como uma visão muito negativa da ordem física, como se sem valor e desprezível. Essa crença, ela trazia aí a substância física real de Cristo. Acreditava que houvesse uma substância física real da humanidade de Cristo. A cristologia docética ensinava que a humanidade física de Jesus era apenas uma ilusão, mas de suas afirmações era que Jesus caminhava pela praia e não deixava pegadas. Então o docetismo tem efeitos devastadores sobre uma correta versão ou visão da salvação e revelação e da criação do nosso Salvador, ok? Tenhamos cuidado com esse tipo de heresia. Depois veio o apolinarismo, que é uma outra heresia primitiva que negava a humanidade de Cristo. Eu quero indicar uma obra aqui das edições paulinas de Roque Fragliotti. Roque Fragliotti é uma obra excepcional que vai falar as heresias da igreja no primeiro e no segundo século, ok? Então precisamos atentar mais para alguns movimentos que aparecem e às vezes alguns irmãos desavisados ou que não buscam muito informações bíblica, teológica, histórica dos conceitos dos pais da igreja, da patrística ou coisa assim, e da própria Bíblia no seu bojo contextualizado. Então o apolinarismo foi uma heresia primitiva que afirmava, que negava a humanidade plena de Cristo. Apolinário, ele viveu do século IV antes de Cristo ou depois de Cristo e acreditava que os seres humanos possuíam corpos, almas de animais e espíritos racionais. Ele ensinava que o Logos divino em Cristo tomou o lugar do espírito, né? Um espírito racional presente nos homens. Essa visão foi refutada de modo bem categórico e bem sucedido no IV século por Gregório de Nissa, né? Então, os pais da igreja. Aí depois vem a Atanásio, bem como rejeitada pelo Concílio de Constantinopla, no Concílio de 381 depois de Cristo. O Concílio demonstrou que Jesus fosse apenas um terço dos humanos, é a plena redenção das pessoas plenamente humanas, entendeu? Então, a divindade de Cristo e toda a sua humanidade estava contextualizada dentro de todos os elementos aí propostos. E a Bíblia vai distorcer todo esse conceito aí e vai apontar Jesus como homem e como Deus, né? Jesus dentro da sua perfeição. Glória ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que o Espírito de Deus continue falando de forma poderosa nos vossos corações e até a próxima aula, se Deus